Meus amigos, será que esse de fato é o motivo no qual o São Paulo é muito fraco nos bastidores? Vou soltar para vocês o que disse Ivan Drago, e é uma colocação que até levamos no QG Tricolor da terça-feira, referente a Júlio Casares e os bastidores do São Paulo. Vou te contar o que rolou no jogo treino do São Paulo no dia de hoje, lá na Barra Funda, e o elenco ganhou folga. Vou dizer para vocês quantos dias. E antes da estreia do Brasileiro, o São Paulo planeja mais um jogo treino. E também o São Paulo fez uma consulta em um atacante que está no futebol inglês. Segura aí que já vou te contar tudo isso, mas antes sobe aquele likezão, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E lembrando que o nosso canal tem parceria com a Mais Ágil, que é a melhor empresa para você antecipar o seu FGTS. Em até 24 horas você já terá acesso a esse saldo na sua conta. Telefone na tela e o link eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. E nesta sexta-feira, o São Paulo realizou um jogo treino contra o Mauaense, que é um time da Série B do Campeonato Paulista. Sob disso, a comissão dividiu o elenco para duas atividades simultâneas. Os atletas que atuaram na segunda-feira na decisão contra o Palmeiras e também um outro grupo de atletas que jogaram a estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20 e fizeram trabalhos de mobilidade, fundamentos técnicos e posse de bola, complementados por um jogo em espaço reduzido. Para o restante do plantel, um trabalho coletivo contra a equipe do Grêmio Mauaense aconteceu em outro gramado. E já os atletas que participaram da categoria Sub-20 entraram somente nos minutos finais desse jogo treino. E como não existe transparência, infelizmente, no nosso São Paulo Futebol Clube, o resultado não foi divulgado de forma pública. Há alguns boatos de que o São Paulo sacolou o time do Mauaense, fez vários gols. Não sabemos se de fato isso aconteceu, porque não temos essa informação. E o São Paulo planeja um outro jogo treino no próximo sábado, dia 22, contra o São Bernardo. Deve acontecer esse treino, que será preparatório para a estreia do Campeonato Brasileiro no dia 30 contra o Sport no Morumbi. Esse treino contra o São Bernardo deve acontecer no estádio do Morumbi também no sabadão. Aí lembrando que esse jogo treino será de portões fechados, tanto para torcedores quanto para a imprensa. E após o encerramento do treinamento desta sexta-feira, Luiz Ubieldia concedeu 2 dias de folga para o elenco do São Paulo, que se reapresentará somente na próxima segunda-feira. E o que você acha sobre isso? Era momento de focar um pouco mais no trabalho ou tá certo esses 2 dias de folga? Comente aqui embaixo. Pegando um pouco o gancho sobre esse assunto, ontem no vídeo eu trouxe para vocês que Zubeldia acabou relatando, uma certa dificuldade que esse perfil do elenco do São Paulo possui hoje. É um time que não tem a característica de chutar de fora da área. Será que não poderia pegar esses 2 dias e talvez melhorar um pouco mais esse desempenho pífio que o São Paulo possui, né? O São Paulo de fato não chuta de fora da área. Talvez poderia priorizar um pouco mais isso, aproveitar esse momento sem jogos e se dedicar em algumas questões que o elenco do São Paulo está deixando a desejar. O que você acha? Isso me incomoda bastante. O próprio Zubeldia percebe algumas falhas no elenco do São Paulo, mas também não faz um esforcinho para melhorar. Já vou soltar para vocês a sonora de Ivan Drago, onde ele falou sobre bastidores e Júlio Casares. Só para contextualizar um pouco para vocês esse assunto, comentamos aqui em vídeo e até no programa QG Tricolor ao vivo, que o Casares, após aquela declaração dele após o jogo contra o Palmeiras e tal, foi uma declaração bem calmo, não querendo fazer um tumulto e tal, não quis se comprometer com a entidade, no caso a Federação Paulista. E falamos, será que o Casares ele vê o futuro dele talvez trabalhando, em algum desses lugares, está sempre muito próximo do presidente da Federação Paulista, da CBF, é muito parceiro dos caras, Será que tem um certo interesse no futuro? Não que seja errado, no caso, Não que seja errado, mas ele estaria talvez, entre aspas, aproveitando esse momento do São Paulo, tipo, utilizando, o São Paulo para ter essa ponte, ganhar um pouco mais de força, o seu nome, e talvez lá na frente ele ficar grandão, e ter talvez uma vaga importante em alguma entidade do futebol. E olha só o que o Ivan Drago disse, e é exatamente o que a gente imaginava. Não é uma afirmação, mas é
um burburinho que ele acabou soltando. Escuta aí. O São Paulo não ganha uma. E o São Paulo não é uma instituição hoje bem representada. É por isso que ele vai perdendo nos bastidores. E como falou o Arnaldo, por que existe essa colocação do Júlio Casares ser um dirigente de composição, de pouco atrito? Porque dizem nos corredores, eu não sei se é verdade, eu nunca ouvi o Júlio falar a respeito disso, mas dizem que ele tem ambições dentro do futebol. É lamentável. CBF, Federação Paulista É de Futebol e lamentável. tudo Aí mais. você coloca a instituição que você preside em segundo plano. Porque você acha que esse tipo de reclamação ou esse tipo de manifestação vai mudar alguma coisa? Aquilo foi protocolar. Olha, eu vim aqui reclamar, tá? Dessa Ele forma. falou, o Carlos Belmonte falou, falaram a mesma coisa. Os Se dois. é a Leila, ela chega chutando a porta. Ela acaba com o campeonato, ela faz um monte de coisa. Existe muita diferença, de fato, entre Casares e Leila Pereira. A Leila, a gente percebe aqui de fora, né, de longe, que a gente acompanha um pouco, ela defende sempre o Palmeiras. Ela sempre luta pelo melhor do Palmeiras, sai em defesa do Palmeiras, mesmo ela errada, ela defende o Palmeiras, né? Então, para você ver a diferença. O Casares é sempre aquele cara mais light, né, mais de boa, que não era muito o perfil do Casares, né? Quando ele assumiu o São Paulo, ele sempre, no início, né, ele colocava sempre o São Paulo em primeiro lugar. Hoje em dia você vê que ele sempre releva algumas coisas, não quer fazer um certo barulho com a Federação Paulista, a CBF, quase não reclamam da arbitragem. E a gente vê uma diferença também, que o Casares, ele não soltou uma nota oficial do São Paulo, onde entrou com um ofício contra a Federação Paulista pedindo a suspensão do árbitro que apitou a partida contra o Palmeiras e a ameaça em não jogar o Paulistão com o time principal no ano que vem. O São Paulo só avisou a mídia, mas não soltou essa nota de forma pública que deveria ser assinada pelo presidente. Então falta um pouco mais de postura e colocar a cara a tapa. E aí, qual que é a sua sensação? Você também acha isso? Que o Casares hoje se preocupa com o futuro dele ao invés da instituição? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Quero falar com vocês sobre o jogador, pessoal, Carlos Vinícius, que está atualmente no Fulham da Inglaterra. O jogador tem 29 anos, é um centroavante, né? E tem um contrato se encerrando no meio desse ano, que por sinal já pode assinar um pré-contrato. O Zubeldia, ele estava pedindo um jogador, né, de ataque que fosse versátil, mas não é o caso do Carlos Vinícius, que ele é um cara mais de área, um camisa 9. Ele até chegou em comentar sobre o Jean Dias, jogador da Ponte Preta, que é um atacante, também joga pelos lados, né, mas tem 34 anos, mas o São Paulo também não avançou em negociações. Essa informação de Carlos Vinícius, pessoal, é do portal Trivela, que noticiou que o São Paulo fez uma sondagem nesse jogador. Olhando, né, a questão contratual que está encerrando no meio desse ano, é algo até possível, olhando também até a idade do atleta, mas pelo que apuramos, no momento não existe nada acontecendo. E aí, seria uma boa para o São Paulo? Deixa a sua opinião aqui embaixo e lembrando, se você procura produtos oficiais e licenciados do São Paulo, recomendo a Sal Store do Alpha Shopping. Contato na tela e o link na descrição desse vídeo. Envio para todo o Brasil e também para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!